NutriInforma, né, que é nutricionista funcional, né, Roberta? Vou aprendendo mais cada dia. Seja bem-vinda também. Obrigada. Muito bom ter vocês aqui hoje para falar sobre insulina, que nós deixamos o tema da semana passada. Vamos começar já para desvendar esse assunto, que a gente confunde tudo e saber se realmente faz bem ou faz mal, ou se é o desequilíbrio que traz problemas. Exatamente. Vamos lá, Gi? Que é o desequilíbrio, É o né? desequilíbrio. É o desequilíbrio. Eu vou começar bem assim, a gente, né, vai ser um bate-papo bem informal, né, Lenisa, Sim. como sempre é, mas vamos começar do início mesmo. Começar então, assim, do começo. Começar do começo, como diriam. Tem uma imagem que mostra o quê? Vamos começar assim. A nossa célula, ela precisa de energia. Como que essa célula nossa consegue energia? Quando a pessoa faz uso de alguns alimentos mais calóricos, carboidratos, que seriam as massas, farinha de trigo, o próprio açúcar, né? A célula tem que pegar isso daí para gerar energia. Só que para isso, precisa do quê? Da insulina, da famosa insulina. A insulina faz com que se abra, lá vamos colocar assim uma chavinha no receptor, para essas substâncias entrarem e começar todo o metabolismo para gerar energia. Tá? Então, é aí que começa o segredo. A insulina precisa colocar isso para dentro da célula, para gerar energia. É energia. Entendi. Ela é um transporte. Exato. Vamos Colocar de uma maneira simples, ela é uma chavinha que abre uma fechadura. Entendi. Abriu essa fechadura, entram todas essas glicoses, né? A glicose entra. Tem uma imagem aí que fica bem claro, que é a primeira imagem que eu coloquei. Sim. Tá? Que essa glicose ela entra para dentro da célula e lá vai ter uma célulazinha, que é a mitocôndria, que faz todas as transformações e gera essa energia, que é o ATP. Essa aqui, essa Exatamente. imagem. Então, Lá a essa chavinha. imagem é a Aí chavinha. agora entendi. Então ali nós temos o quê? O marronzinho simboliza a nossa célula. Tá? A chavezinha é a insulina. Tá. E os azulzinhos ali, eles são o quê? A glicose que está entrando. Então, você ingere o alimento, ingere o carboidrato, ele está ali na forma de glicose, você joga para dentro da célula, aí tem essa mitocôndriazinha, que é uma estrutura funcional dentro da célula, que vai pegar essa glicose e vai sintetizar ela. Entendi. Tá? Aí você tem o quê? O ATP, que é a energia que a gente precisa pro agora, para andar, para se movimentar, para falar. Então, isso é o que a gente precisa. Quando está sobrando essa glicose, que a insulina não conseguiu abrir a portinha para entrar, ela é depositada em forma de gordura. Entendi. Mas ela não consegue abrir a portinha por conta do aumento dessa glicose, pela quantidade exagerada de glicose, aí não... A insulina deixa de funcionar? Tem vários motivos. Quando a gente fala de resistência à insulina, que isso é uma coisa muito comum hoje, principalmente em indivíduos que são obesos na região abdominal, o que acontece? A oferta é muito grande desses alimentos. Então, assim, tem muito, e a insulina ela vai ficando resistente. Ela não consegue abrir essa portinha várias vezes, de tanto que tem. Entendi. Então, se a insulina não está trabalhando de maneira adequada, isso é uma hipótese, tá? Tem outras. Se ela não está trabalhando de maneira adequada, o que acontece se essa glicose não entrou na célula? Vai acumular gordura na região abdominal. Ela tem que ir para algum canto. Tem que ir, porque lá essa gordura que a gente, essa glicose que a gente consegue colocar na célula, é a energia que a gente precisa, para o agora. O que sobra fica depositado em forma de gordura para guardar para depois. Entendi. Só que aí você vai guardando, só que você não usa, não queima, e a oferta de alimentos continua igual. São alimentos que a gente chama de alto índice glicêmico, que isso a Roberta vai falar, que ela fala melhor do que eu, tá? Então, como que nós vamos proceder? Primeiro passo, começou a perceber que tem uma certa gordura abdominal, isso pode indicar a resistência à insulina. E aí, Lenisa, acontece uma coisa muito interessante, porque quando nós passamos por um médico, pede-se vários exames e a gente vê o quê? A glicose no sangue, hiperglicemia. Principal, né? Então você tem ali os índices normais, né? Até 90, aí você fala assim, nossa, ótimo, tô dentro, deu 90. Só que você não vê quanto de insulina que o seu organismo está precisando para metabolizar aquela glicose. Então tem indivíduos que estão precisando de muita insulina, se você dosar a insulina, ela está uma quantidade altíssima. Então Quer você dizer, já a está gente pensa só na predisposto. glicemia. Só. A gente não pensa na... De onde forma. Por isso que eu quis explicar de onde forma. Então, assim, precisa-se da insulina para isso. E quando tem muita glicose, muita oferta de alimentos calóricos, a insulina é mais aumentada, precisa de mais. Ela não vai dar conta. Então, isso nós chamamos de resistência à insulina, que é uma predisposição
para a síndrome metabólica, que nós vamos falar mais para frente, para o próprio diabetes. Então, a historinha toda começa aí. Essa grande oferta, essa grande entrada desses alimentos e como fazer essa insulina trabalhar melhor. Esse é o perguntinha de hoje. E por que ela não trabalha bem? Também tem uma coisa pode levar a outra, né? Sim, não, e aí vira a síndrome metabólica que a gente vai falar, que é esse ciclo todo. Que é um ciclo. É um ciclo. Né? Porque aumenta a quantidade de glicose, prejudica, né, nesse processo com a insulina e vice-versa, e aí vai desequilibrando. Que é o onde nosso a gente fica corpo é como um carro, é uma máquina. Então você vai abastecer o tanque hoje porque ele está vazio. Né? Então vamos imaginar, está vazio, precisa de energia. Você vai lá e abastece. Se você abastecer demais, esquecerem lá na bomba, o que acontece? Vaza a gasolina. Vaza a gasolina. É o que está acontecendo com a sua glicose. Se você tem glicose demais, ela não consegue entrar, o que acontece? Está perdida por aí. Onde? Nas células de gordura. Assustador, né? Assustador. E aí a gente sabe de tudo isso, mas não com essa clareza. Por isso que eu falo, gente, vou ressaltar aqui, prestação de serviço que vocês estão fazendo, antes de qualquer coisa. Porque é um aprendizado, a gente ouve tudo de uma forma muito superficial. Eu cresci ouvindo isso, mas nunca tinha raciocinado dessa maneira, né? Por incrível que pareça. E uma simples conversa pode ajudar. Quando a gente fala assim, a insulina é tudo de bom, vírgula. Então, até coloquei, tem uma frase aí que o pessoal vai ver, né? Até coloquei assim, ó, insulina, hormônio da saúde. Até o Roberto falou, epa, vamos devagar, mas que fique bem claro, desde que haja equilíbrio. Tudo nós estamos falando aqui de equilíbrio. E quando fala em hormônio, que vocês estão ensinando muita gente sobre hormônio, equilíbrio é fundamental, né, Roberto? Com certeza. A insulina, ela é um hormônio de vitalidade total. A gente precisa dela, né? Ela é um hormônio que é produzido no pâncreas, né? E o que estimula a produção dela... toda vez que a gente come, a gente vai estimular a produção de insulina, né? Só que o que mais estimula a insulina é os carboidratos, né? E dos carboidratos, a gente consegue estimular mais ou menos também essa insulina. Então, assim, tudo que a gente come, essa insulina vai ser liberada. E dependendo do que a gente come, ela pode ser liberada em pequena quantidade, lenta, ou ela pode ser liberada em grande quantidade, rápida, né? E por que a gente tem esse conceito de que carboidrato engorda, né? Porque a maioria dos carboidratos, principalmente os considerados vilões, que é o açúcar, farinha branca, arroz branco, batata inglesa, que tem um índice glicêmico alto, não sei se vocês já ouviram falar em índice glicêmico, então, é a capacidade que aquele carboidrato tem de superestimular a insulina. Quanto mais alto o índice glicêmico desse alimento, mais insulina ela vai estimular. Vamos dar um exemplo. Você pode comer uma quantidade de batata doce, que é carboidrato, que equivale a 100 calorias. E aí você pode substituir numa dieta pela uma quantidade de açúcar, que também é carboidrato, que também vai dar 100 calorias. Vai ter o mesmo impacto no organismo? Não. Né? Por quê? O que diferencia? Os dois são carboidratos, os dois têm a mesma quantidade calórica. Tá. Mas o que diferencia é o índice glicêmico. Que é o que a gente devia observar no alimento. Exatamente, não mais só importante. Então, na verdade, não é que o carboidrato engorda. É qual carboidrato que engorda? São os carboidratos de alto índice glicêmico. Então, quando você consome o açúcar, por exemplo, você vai superestimular essa produção de insulina. A insulina é um hormônio determinante, né? Nós precisamos, né? A principal função, ela tem várias funções, mas a principal função é pegar aquele substrato do que a gente comeu, o carboidrato, a proteína, né? Principalmente a glicose. Então ela é liberada no pâncreas, ela vai lá no seu sangue, pega. E se puder colocar aquela primeira imagem, vamos colocar. Bastante. Volta então. E aí ela vai servir como se fosse essa chave. E como toda chave tem um segredo, né? Que é a chave para fechadura, esses segredos são os nutrientes. Então também não adianta ter a insulina em quantidade boas, tá? Para você poder rodar essa chave, essa portinha abrir, você precisa de alguns nutrientes determinantes. Nesses alimentos que eu vou consumir. Que vai ter que ter no seu organismo o tempo todo. Níveis bons desses nutrientes. Que são determinantes aí, é o magnésio e o cromo. Tá? Muitas pessoas têm uma deficiência muito grande de cromo e magnésio pela resistência à insulina, que aí eu já vou explicar também qual outros motivos podem gerar, focado na alimentação. Então a insulina chega até lá, se você tem esses nutrientes, essa insulina consegue colocar essa glicose, vem uma outra estrutura dentro da célula, o glúteo, pega essa glicose, vai entrar na mitocôndria, vai ser metabolizada, aí você gastou o que comeu. Entendi. Né? Então, quando isso acontece,
Isso tudo está acontecendo como deveria. É um Você está trabalho em saudável. equipe. Exatamente. Né? A gente fica imaginando assim, um ajudando o outro. Exatamente. Né? Porque aí quando você fala cromo, aí já colocou São vários outros nutrientes. outro personagem nessa às vezes história. você tem a insulina, só que você está com deficiência desses nutrientes. Então, é um dos motivos que pode gerar a resistência à insulina. Só que a maioria das vezes é um ciclo vicioso, Lenisa. Porque outro motivo causou a resistência à insulina. E aí, você começou a desviar bastante cromo e magnésio para tentar empurrar a glicose dentro da célula. Aí você começou a gastar cromo e magnésio demais, por conta já da resistência à insulina. Aí você fica deficiente desses nutrientes. Só que o que acontece? Se essa insulina não conseguiu colocar essa glicose dentro da célula, seja qual for o motivo, né, isso já é uma resistência à insulina, mesmo que seja subclínica, a insulina vai ter que fazer alguma coisa com essa glicose. Né? Ela não conseguiu colocar. Então, por isso que muitas pessoas... ela comentou que o excesso transborda e vai virar gordura. Mas, às vezes, essa pessoa nem está comendo em excesso. Mas ela tem uma resistência à coisa que ela come... Qualquer coisa que ela come não consegue entrar na célula. Por isso que tem aquela pessoa que fala assim, gente, eu tô vivendo de alface. Exatamente. Ela tá engordando. Porque o pouco que você come, que seja alface ou gelo, tá virando e quando gordura. isso acontece, é principalmente por conta de inflamação. Então, aí é uma outra história. Então, a inflamação ela pode vir de vários não precisa ser só da alimentação, mas vamos focar na alimentação, Sim, né? Que a gente está falando da parte alimentar. A própria obesidade é um processo Já inflamatório. é um processo inflamatório. Então, nós produzimos substâncias inflamatórias endógenas. Então, existem células de gordura endócrinas, que são células hormonais, que produzem substâncias inflamatórias por si só. Então, sem você comer, ela está produzindo substância inflamatória. Sem você comer, ela está produzindo uma resistência à insulina. Só que existem alimentos que a gente não tem capacidade para digerir, que são alimentos considerados inflamatórios, que a gente pode ter ficado hipersensível. Então, antes a gente digeria, depois de um tempo passou a não E é muito digerir silencioso, mais. porque você não tem Não noção. percebe, você não... Porque não dá uma tem reação, sintomas. assim, Não, de... alguns sintomas você pode ter, Demora que é a um pouco, não, fadiga, né? exatamente. eu digo assim, às vezes nesse alimento que você tinha, né, facilidade sim, de digerir, não, isso e depois demora. é Não dá uma sinal. coisa silenciosa. Você nunca imagina, né, o mal que tá te causando, que aí volta no suco E de aí, laranja. exatamente, Que você, desde que você falou assim, cuidado, quando percebe que tem resistência à insulina, Na verdade, o suco de Ele tem alto laranja... risco. nunca imaginei uma O coisa suco dessa. de laranja não é tanto pela inflamação. O suco de laranja, porque assim, os alimentos de índice glicêmico alto, açúcar, farinha branca, batata inglesa, doces em gerais, né? A laranja, a melancia, no mesmo momento que você consumir, vai superestimular a insulina. Tá? Então vai aumentar a insulina. Aí eu já vou falar essa história. Só que sem ser isso, existem alimentos que pode até ter índices glicêmicos baixos, tá? Só que você não digere, então naquele momento não estimula a insulina. Só que aquela proteína que não foi digerida estimulou seu sistema imunológico, causou processo inflamatório. Processo inflamatório produz substâncias inflamatórias que a gente não decorar o nome, que são várias, Meu tá? Deus do Mas céu. essas substâncias inflamatórias ocupam a fechadura dessa portinha. Isso. Entendi. Aí a insulina chega lá e não consegue entrar, porque está ocupado pelas substâncias inflamatórias. É o principal motivo da resistência à insulina. Então, pessoas inflamadas, que comem alimentos alergênicos, que comem alimentos que não digerem, pessoas que não mastigam bem os alimentos, pessoas que tomam líquido junto com a refeição, pode vir a ter uma resistência à insulina. Então, mesmo quando ela comer alimentos de baixo índice glicêmico, aquele carboidrato, aquele alimento que ele comeu não vai conseguir entrar dentro da célula, e aí, como consequência, a insulina vai armazenar ou como triglicéridos, ou como gordura abdominal, ou como reserva. Então, essa pessoa está engordando pela resistência à insulina, não pelo excesso do que ela está comendo. Exatamente. Tá? E aí tem outro fator, porque essa questão da inflamação que a Roberta está comentando, aí entra um outro órgão, o intestino. Né? Porque o intestino ele tem toda a microbiota, os Só voltando, que nós micro-organismos. falamos do fígado no outro programa, Isso. e aí relacionamos com o intestino. Né? Isso. Lembra que ainda até me chamou a atenção isso, porque vocês o tempo todo falavam do intestino. Falei, gente, então nós temos que focar também na no importância. intestino. Nós temos que parar de achar que o intestino ele é um órgão excretor. Ele não é mais um órgão excretor. Vamos dizer assim, ele é o segundo cérebro. Eu falo que ele é o primeiro cérebro. Fala que não é o primeiro, então, gente. Olha essa revelação, né? Porque ele assim, ele é um tijolinho construído, né? As bactérias positivas estão todas ali. Na hora que começa a alimentação errada, e o estresse, os hormônios negativos, tudo também é uma inflamação no intestino. E aí você perde as bactérias que estão construindo lá bonitinha e tem o quê? O aumento das bactérias ruins. E aí começa a produção daquelas substâncias anti-inflamatórias que a Roberta falou, que vão ocupar
a fechadura, que no caso, vamos citar uma, é a interleucina 6. Né? O nome é comprido, mas que tem é várias. inflamatória. Exato, são as Quer dizer, substâncias o ruins. intestino também já... Também. Aí vem A inflamação pode até começar por lá, né, Roberto? Na verdade, você começou ingerindo um alimento que você não digere e causou inflamação. Já começou a produzir... E aí, geralmente, é um alimento que você tem prazer em comer. Tá porque não que eu quero tirar os alimentos que você tem não, prazer. mas isso é na importante alimentação- o que você está falando. na alimentação é importante a gente ter o prazer em comer, tá? Sim. Não vou misturar as coisas. Mas, quando a gente come esse alimento que está causando inflamação, no momento você libera histamina em pequena quantidade. Histamina em pequena quantidade mimetiza a serotonina. Então você tem uma leve sensação de prazer. Ai, que delícia. Aí você procura Você gordura, exatamente. Gordura e açúcares. Por E isso aí, que eles falam que vicia. Por isso que exatamente. vicia, exatamente, Porque por conta da você histamina. quer mais, É quer um ciclo mais. vicioso. Só que a histamina degrada a serotonina. Então, imediatamente após que você comeu, você vai ter um prazer. Dá-lhe um pouco, essa histamina vai degradar a sua serotonina. E aí? Que vai te dar um mal-estar muito maior. Aí você vai procurar o alimento de novo. Exato. Então, é aquele alimento que a pessoa procura várias vezes ao dia. Né? Principalmente para relaxar. Na hora que ela quer relaxar, ela quer comer aquele alimento. Né? E aí ela sente não só baixa, né, no alto astral dela, na autoestima e tal, mas Mesmo também um assim. cansaço, não é? Que também é um fadiga, reflexo, essa o fadiga, cansaço. que aí você fala assim, não tô bem, aí você confunde com tristeza, fala, eu tô meio desanimada, na mas não verdade, é. Estou em depressão. Se você tá com Aí essa você fala, deixa eu resistência- comer mais aquilo que eu gosto, que eu vou me sentir melhor. Exatamente. Olha onde que leva. Mas o que acontece? Se você não está conseguindo colocar glicose dentro da sua célula, né, tá faltando glicose lá dentro da sua célula. Né? E você está precisando de energia, porque você precisa de glicose dentro da sua célula para produzir energia. Então, esse indivíduo, ele está sempre cansado. E aí, o que acontece? Olha o ciclo vicioso. O seu organismo entende assim, está precisando de glicose dentro da célula. O que eu vou fazer? Mando o estímulo para o cérebro, incentivando a vontade de comer carboidratos. Aí você vai comer mais carboidrato ainda. E manda o estímulo para o pâncreas. Produz mais insulina, porque eu preciso de insulina para colocar glicose na célula. Então, o que acontece? O seu organismo começa a produzir mais insulina, só que não adianta. E manda mais estímulo ainda. Então, cada vez mais aumenta a vontade de comer carboidratos. Não precisa ser necessariamente o doce. Sim. Porque tem pessoas que não gostam do Pão, doce, mas né? Macarrão, faz um pratão, Gordura, né? Fritura. pessoas com resistência à insulina têm uma vontade muito grande de comer doce após as refeições, imediatamente ou até 2 horas após as refeições. Então, é um dos sintomas. É um sinal. É um sinal de que você tem resistência à insulina. E aí, o seu organismo começa a cada vez a estimular a maior produção de insulina. Então, imagine assim, por isso que eu falei, você falou, a insulina é vida, é saúde, né? Com certeza, Sim, é a sem vitalidade. ela não... Só que por que eu falo que é um equilíbrio? Porque essa insulina, ela consegue fazer todas as funções saudáveis, para a gente ficar saudável, colocar aquela glicose dentro da célula, quando ela está em média aproximadamente até 4 no sangue, tá? E a insulina é de jejum. Então, quando você está em jejum, se ela está até 4, você está conseguindo transformar o que você comeu em energia dentro da célula, Sim. né? E a insulina, ela é inversamente proporcional aos hormônios que queimam gordura. Então, se você está liberando insulina demais, você não consegue liberar os hormônios que queimam gordura. Que são Outro motivo pelo que engorda. quais hormônios que A queimam gordura? adrenalina, noradrenalina, então Isso são vários queima outros. gordura. Né, o cortisol moderado, ele queima gordura, acelera o metabolismo. Então, quando ela tá, o GH, a insulina é inversamente proporcional ao GH. A gente estava falando do GH agora há pouco, né? Então, se sua insulina está alta, você pode ter certeza que o seu GH não vai estar conseguindo ser liberado naquele horário. É porque tudo funciona como uma maquininha. Sim. Então, tipo, a insulina joga a glicose para dentro. O glucagon, por exemplo, é outro que tira a glicose de lá de E dentro. é em sinergia, eles agem em sinergia. Como Se que é o um tá nome alto, do que outro você tá falou? baixo. Glucagon. O que é O glucagon? glucagon é um outro, ele age análogo, né, diferente da insulina. Enquanto a insulina pega lá a sua glicose, como eu jogou dentro da célula, o glucagon, depois que ela está sintetizada em energia, que é o ATP, joga ela para fora para você usar. Entendi. Entendeu? Isso é o glucagon. Agora, você imagina as dietas que são só à base de proteína. Era aí que eu ia chegar. Porque então você fala, não vou mais comer carboidrato. Então, Né? aí você começa a ter falta de memória, falta de concentração, fadiga, queda de Mas cabelo. e a insulina em relação, vamos falar da dieta de proteína, que né, as pessoas É falam moda agora. tanto, é moda, É a parece mais que não nova, cai de é. moda. Porque dá essa sensação de que você está murchando mesmo, óbvio, Mas né? é que, na verdade, Mas como que a insulina a maioria das reage pessoas tem ao insulina excesso de alta. proteína? É igual eu falei, a maioria das pessoas ela tem insulina alta. A maioria das pessoas que estão comendo errado, que precisam de uma dieta hiperproteica, sem carboidrato, é porque já está acima do peso, provavelmente está com insulina alta. A insulina acima de 4, ela está fazendo gordura sem você comer. Sim. Né? E a resistência à insulina, você pode dosar a sua insulina depois que você come,
pra ver, então, geralmente a gente dosa sempre a insulina de jejum. Sim. Eu peço a de jejum, que tem que estar até 4, e peço a pós-prandial, que é depois que você come. Que ela pode estar até 10, para você não ter resistência à insulina. A hora que ela está acima de 10, ou mais que o dobro da sua de jejum, significa que você já tem uma resistência à insulina, mesmo que subclínica, tá? Que ela pode ir, eu já peguei pacientes 99, 40 e alguma coisa, acima de 4 tá fazendo gordura. O que significa? Que essa pessoa está comendo e tudo que ela está comendo está virando gordura. Não, respira, tá virando gordura. Exatamente. Então, a pessoa está engordando por resistência à insulina, não é só por conta do carboidrato. A inflamação gerou aquilo. Só que o carboidrato é um dos alimentos que mais aumenta a insulina. Então, na hora que ela corta o carboidrato da dieta, essa insulina vai cair. Tá? Entendi. Essa insulina vai cair. Então, ela vai emagrecer. Só que o que acontece? Inicialmente, ela está saudável. Ainda mais se ela só vai estar saudável, claro, que se ela colocar proteínas boas. Porque algumas pessoas colocam embutidos. Sim, come qualquer coisa que seja proteína. Bacon, É o dia a dia, né? Então, inicialmente, essa pessoa tem benefício, porque vai baixar a insulina dela. Vai ajudar. Principalmente se ela conseguir tirar leite derivado, que também é inflamatório e pode causar resistência à insulina. Então, vai conseguir baixar essa insulina. Por isso que emagrece, não é murcha, realmente emagrece, porque você abaixa sua insulina, você começa a liberar hormônios que queimam gordura, e você queima um monte de gordura. Entendi. Só que o que acontece? Você não vai aumentar a insulina. Só vai aumentar a insulina se tiver excesso de gordura. De novo. Tá. Então, no começo da dieta, sua insulina baixa, começa a baixar, por isso que você emagrece bastante. Só que às vezes você está colocando muita proteína gordurosa e essa gordura também pode aumentar a insulina. Então ela começa a aumentar de novo, por isso que depois você para de emagrecer ou você começa a engordar. Então tem esse porém. Estabiliza, né? Que aí não vai mais. Mas aí tem o outro porém. E inflamação? Proteína tem alguma Tem, relação? porque as proteínas. Por causa do intestino, porque eu tô pensando já na É proteína isso que eu vou te e falar no agora. intestino. Exatamente. É o que gera inflamação. A proteína ela é de difícil digestão. Então, quando você começa a tirar o carboidrato, concorda que você tem fome, você vai ter que comer alguma coisa no lugar. Então, você Exato. vai aumentar a quantidade de proteína. E essa proteína, ela tem que ser muito bem digerida para não causar inflamação. Então, inicialmente, você tem o baixo de insulina, só que você começa a comer muito proteína que o seu organismo começa a não dar conta mais de digerir. E você começa a ativar o seu sistema imunológico, piorando sua resistência à insulina. E é comprovado cientificamente, eu só vou complementar porque ela já falou isso, a sua microbiota intestinal, ela tem que estar em maior quantidade de suas bactérias boas, tá? E é comprovado cientificamente que essas bactérias boas, ela desvia a sua insulina para converter o que você comeu em energia e não gordura. E quando você está com excesso de bactérias ruins, ela desvia a sua insulina a pegar aquilo que você comeu e converter em depósito de gordura. São os Tá? adipócitos. Então, o que acontece? Quando você come excesso de proteína, literalmente a proteína fica 4 dias dentro da gente apodrecendo, Olha, 4 putrefando. Não é Tá? terrível? E aí a proteína, de repente você começa a produzir muitas bactérias patológicas, muitos fungos, que começam a fermentar, produzir toxinas, que vai ativar o seu sistema imunológico, então vai piorar a sua resistência à insulina. Essas bactérias vão desviar o que você comeu para começar a fazer gordura de novo. E excesso de proteína na mesma refeição acidifica o sangue, você tem um risco de câncer. Então começa as suas consequências. Então, já aconteceu muito paciente ir pra mim, agora eu tô procurando uma nutricionista porque eu tava fazendo uma dieta lá para emagrecer, emagreci. Só que teve uma infecção, já teve paciente que já ficou internado de infecção generalizada. Sim. Quase. Eu pego muita gente na Por farmácia dieta que chega hiperproteica. com pode essas comer essa dietas e que infecção. o cabelo caiu e não está Exato, é conseguindo isso que eu ia voltar dizer. de jeito nenhum. É. E se você for ver, a proteína que faz o cabelo. Mas o que está acontecendo? É o seu sistema imunológico. Que Porque tá agindo. muita proteína. Exatamente. Tá pedindo socorro. Ele está pedindo o seu organismo, está pedindo socorro. Né? Aí eu estava imaginando aqui, né? Você falou agora de o paciente procurar ajuda ou muitas vezes ele adoece mesmo. E aí eu estava pensando não só nesses alimentos às vezes industrializados ou muita proteína, né? Mas esses alimentos que são mais fáceis, né? Tudo que é Exatamente. mais fácil, porque não tem fibra. A gente pensa na Além de proteína, não ter pensa fibra. macarrãozinho instantâneo. Eu ouvi uma história uma vez de uma menina que universitária, né, e não tinha tempo para nada, macarrão instantâneo com isso, com aquilo, né, às vezes até colocava uma verdurinha ali e tal, mas acho que a base dele, né, é glutamato monossódio. Então, Que aí é uma volta. substância artificial química. Toda substância Imagina. química vai superestimular seu sistema imunológico, vai causar inflamação, você vai gerar resistência à insulina. Então, às vezes, vai tomar o suco Clyde. Não posso falar. Não, mas a Não, gente sabe que é aquele suco industrializado. Um suco industrializado, né? É sem açúcar, é 0 calorias, 0... Tá, na hora não vai aumentar a sua insulina. Só que aquela substância química que tem lá, aquele corante, aquele conservante, aquele glutamato monossódio, que seja,
vai desencadear um processo inflamatório. Essas substâncias inflamatórias vai gerar uma resistência à insulina que vai aumentar a sua insulina e você vai começar a engordar. Dá errado do mesmo Exatamente, jeito, né? Às vezes você está tentando Eu fazer achei tudo certinho. interessante isso que a Roberta falou, porque realmente tem a liberação de histamina, não é? Na homeopatia a gente tem a histamina, né, em medicamento homeopático. Como na homeopatia semelhante cura semelhante, o indivíduo ingere a histamina para poder combater a histamina que está negativa no nosso organismo. Então a gente tem esse joguinho para fazer na homeopatia. Que aí começam todos os efeitos, né? E aí, a pessoa que está com estamina alta pode ter dor de cabeça, são aquelas pessoas que têm enxaqueca direto. Eu melhorei. Não tem mais. Não, nós vamos dar nossos depoimentos. Mas acho que aí, uns da onde 15 que tá dias a vindo? gente já consegue, não é? Sim. Da onde você pode investigar? Você pode procurar alimentos alergênicos, alimentos inflamatórios, porque é quando você causa o processo inflamatório que aumenta a histamina. Aquela sua lista de alimentos inflamatórios é assustadora. Porque você vai vendo, você põe números, né? E a gente começa a comparar. É o fator de inflamação. Fator de inflamação. Exatamente. É que eu devia ter trazido. Mas da próxima vez Mas vou sabe trazer. o que é bacana? É a Roberta comentar tudo isso. Porque quem começa uma dieta, e isso eu posso falar, porque são anos, né? A gente se joga na novidade do momento. E olha que nós somos da área da saúde. Mas é porque a gente fica nessa ansiedade. Você fala, isso aqui vai dar certo. Eu conheço uma farmacêutica que virou para mim um dia e falou assim, nossa, eu emagreci comendo macarrão. Só macarrão, emagreceu. Farmacêutica. Porque todo mundo que é obeso, é ansioso, a Roberta sabe disso, a gente busca o quê? Coisa rápida. Depois que você já tentou depois que você já tentou de tudo, que você viu que não dá mais, aí você procura um profissional. Aí você começa a entender, fala, não, então isso... Precisa de tudo, né? Não adianta. Gente, é comprovado cientificamente que faltou gordura no nosso organismo, o nosso organismo começa a produzir gordura. Então, até a gordura que todo mundo tem é mito, né? Tipo assim, tem que cortar a gordura para emagrecer. Quando falta a gordura, a gente vai engordar. Então, tudo é um equilíbrio. Então, agora você imagina. Não pode restringir. Tudo isso que a Roberta falou, que nós estamos comentando aqui da insulina, vamos supor, chegou nesse ponto todo de desarranjo. Tudo isso que ela explicou. Aí vem o pior, que aí começa a síndrome metabólica. Que é o que a gente vai falar daqui a pouco. No próximo slide. Tá, nós vamos fazer um intervalo bem rápido, enquanto vocês ficam aí refletindo. E eu vou até propor um desafio da gente trocar essa sensação de prazer, né? O prazer que a gente conhece, que enquanto vocês estão falando aqui, até que ponto vale a pena esse prazer de consumir, né? Algo que a gente tem ideia ou imagina que seja algo, né, benéfico, e ter a sensação prazerosa de fazer a coisa certa. Eu acho que é simples. Se a gente conseguir inverter isso e de sentir prazer em comer direito e ficar imaginando lá todo o percurso do alimento dentro do seu organismo, falar, que bonitinho intestino. Não é? Começa a ter essa relação com o corpo, mas essa relação não só da estética, mas internamente, começar a amar seus órgãos. A primeira coisa é admitir que está fazendo errado. Exato, né? porque você cuida como dele. Alcoólatra, ele admite que ele é alcoólatra e ele quer se curar. Então, não admite. Mas você sabe que mudar. quando você tem prazer, come algum alimento saboroso, você libera dopamina. Né? E você tem prazer naquilo. Você consegue ter prazer também no alimento, mesmo que não é tão saboroso, a hora que você olha pra ele e sabe o bem que ele vai fazer. Então, você sabia que você libera dopamina? Então, isso que eu ia então, dizer. também você Eu tem prazer. posso induzir Exatamente, a essa minha dopamina. liberação. Com certeza. Por isso fala força do pensamento. Não é nada místico, pode ser Não, real isso. Não, é científico isso, não é místico não. É a história do abacate que a gente estava comentando aqui, porque foi o primeiro exemplo que ela deu e hoje todo mundo come abacate. Não, gente, eu, não você, vivo mais minha sem sócia, abacate. não é? Eu também não. E aí, assim, parece que eu acabo de comer um pedacinho de abacate e falar, agora eu tô tranquila. Não é porque Liberei-se, não dá prazer, doutorinha. exatamente. Minhas irmãs falam brincando. A Roberta falou que nutriente faz bem, ela fala que é uma delícia. Mas porque eu sinto prazer em comer, eu sei que vai fazer bem pro meu organismo. Eu tô isso, comendo né? abacate, parece que eu tô comendo um mousse, porque eu já corto um pedaço, fica casquinha, eu pego uma colher e sem Eu te açúcar. ensinei a fazer o mousse. depois Com eu te ensino a cacau, fazer o né? mousse de cacau. É, mistura. tá Eu vendo? fiz, uma delícia. Vai É uma aprender. delícia. Mas eu acho que é essa reflexão mesmo que eu estou propondo aqui. Porque aí você muda, inverte, né, a questão. Você vai ter prazer e você vai induzir Quando a começa a sensação de entender, prazer. Não é? Quando começa que aí a você começa a entender. achar o alimento maravilhoso. Dá um beijo no abacate. Ah, que coisa louca. Acho que nós estamos ficando doida. Não. Mas doida de tanto, pelo menos isso. Sim. Para não se estressar, já que está O difícil. trabalhador merece, pelo menos, Não, um mas é que a descanso, gente né? mostrou essa festa, que é uma festa tradicional, já não vai acontecer. Você vê que sinal grave, né, de que realmente a coisa não está fácil, não.
Então vamos cuidar da alimentação e ter saúde para aguentar o tranco. Para aguentar o tranco, é isso mesmo. Trabalhar. Não é que é o que a gente fala, né? Tem que se manter em pé, porque o problema passa. Passa, né? não, Tempestade. vai melhorar. Então vai é melhorar. bom reagir agora, ficar firme, porque quando melhorar, você vai ver todas as ações que foram feitas na Nós crise. vamos estar lá lindas. Nós vamos estar lá. Pensa? Opa, com abacate, Com abóbora. abacate, Vambora. tudo perfeito. Vamos falar da síndrome metabólica, Vamos, isso? vamos, aquela sim. imagem que estava aqui? Isso. Vamos voltar para a imagem, então. A síndrome metabólica, o que é? Já foi praticamente falado com tudo isso que a Roberta comentou. O processo inflamatório, tudo isso bate nisso aqui, ó. Então, nós temos lá a distribuição do tecido adiposo abdominal, que é onde você tem a obesidade em si, né, principal. Isso pode gerar o quê? Doenças vasculares, dislipidemias, que são os triglicéridos, colesterol, hipertensão, que é uma pressão já elevada, pressão alta. E isso tudo é o quê? Resistência à insulina, tá? Começa por aí todo o processo. É importante a gente lembrar que todo o resto das outras doenças podem estar envolvidas com isso. Lógico que algumas não, você tem uma predisposição, outros fatores, Sim. já que o organismo é uma máquina, pode desencadear. Mas muitas vezes você consegue melhorar a artrite, gota, alguns distúrbios mentais que seriam a ansiedade, o estresse, a irritabilidade, a própria fadiga, melhorando essa resistência à insulina. Tá? E aí você encontra mais. O fígado gorduroso é básico. Hoje a esteatose hepática, que é a gordura no fígado, está muito frequente. Tem né? crianças. Criança. Eu já ouvi falar mesmo. Cada vez mais cedo, Cada né? vez Eu mais fico imaginando cedo. para vocês, assim, a realidade dia a dia de vocês assim, na farmácia, né? A Roberta atendendo lá na clínica dela. Deve chegar, assim, muita coisa assustadora. Chega. Não é? Com pessoas que poderiam estar vivendo de uma forma até mais saudável. E às vezes é a família inteira, não é? E Na normalmente... verdade, vem de inteira. família, É. né? Família O hábito são alimentar, Aí né? chega a família toda com problemas que poderiam ser resolvidos. E normalmente as pessoas chegam, na Roberta acho que muito mais, mas os clientes chegam na farmácia comentando, a minha pressão começou a aumentar. Tem algum remédio para diminuir a pressão? Então, na verdade, precisa diminuir a pressão, mas o que está causando? Exatamente. Entendeu? Então vamos na causa, né? Porque senão chega um e fala assim, nossa, eu tô com uma dor de cabeça, é estresse. O que tem para tirar o estresse? Mas calma, dor de cabeça, o que é? Pode ser todo esse processo inflamatório, a insulina alta no sangue, o que é? Então a gente tem que olhar para esse quadro e se assustar mesmo. E não ter preguiça de entender, Não porque ter. nós somos muito imediatistas, né? Isso. Cada vez mais. E essa mania de já ir direto, né, no sintoma e não na causa. Olha lá, ó, ali Eu tava tem dificuldade. ali, síndrome do ovário policístico. É, É também. o que eu mais vejo no consultório, tanto moças novas e que pode gerar até o mioma. Isso tudo é insulina que faz, é uma alteração, resistência à insulina. Aí as pessoas falam assim, o obeso tem dificuldade para engravidar. Aí por que o obeso tem dificuldade em engravidar? É a insulina. A insulina. Aí problemas respiratórios. A minha sinusite é crônica, a minha amidalite é crônica, mas como que está o resto? Processo inflamatório, insulina, histamina. Nossa, gente, olha até onde vai. A insulina, ela tem função principalmente, é um hormônio anabólico. Faz tecido, ela é boa também no sentido de fazer músculo, por isso que a gente precisa dela. Isso, é. Só que quando ela está muito acima dos valores, né, de função, ela começa a ir nos outros órgãos fazendo alteração. Inclusive no ovário ela pode fazer um mioma. E ela vai fazendo alteração nas células de algum outro órgão. Tem tanta quantidade de insulina que ela vai passeando pro nosso organismo. E vai fazendo causando alteração. estrago por Inclusive onde ela câncer, passa. Vai passando. né? Então, isso, câncer de mama, está bastante relacionado, né, com o estradiol sintético alto, junto com a insulina. Né? Então, quando você olha para um quadro Não é só desse, obesidade. você começa a identificar, né? Acho que principalmente você que atende muito, né? Porque o meu é mais farmácia, outra parte. Mas a parte clínica, que é o que a Roberta realmente consulta, acho que ela deve olhar e já deve imaginar cada paciente dela numa bolinha daquela, né? É, Porque porque assim que funciona, é a síndrome. Então, assim, primeiro existe a resistência à insulina. Tá? Depois é que começa essa O aumento síndrome da insulina. metabólica. Porque chega num ponto, como vocês estavam falando, né? Chega assim numa fase já tão crítica que fica difícil saber como tudo começou. Você pega um histórico, só que não adianta ficar também rastreando tanto. Tem que começar já Só vai ver a combatendo. causa e vai combatendo. Não é? Ver lá sim. uma causa Tem que provável. descobrir onde que começou, onde está o desequilíbrio, na verdade, exato. né? Para corrigir o E desequilíbrio. não adianta, vai ter que casar. Uma alimentação saudável, que é o que ela ensina e conhece muito bem,
e no início alguns medicamentos. Sim. Porque não tem opção. No início você precisa de uma ajudazinha química. Claro. Ou não tão química, como homeopatia, por exemplo. Mas você vai precisar. Porque senão como é que você vai regularizar? E o quanto antes, né? Quanto antes. Não pode esperar muito tempo. Agora vocês estavam falando, a gente comentou aqui sobre a digestão. Sim. Que também pode ser uma causa, né? A má digestão, a dificuldade de digerir alguns alimentos. Isso. Não necessariamente os alimentos que são considerados fora dessa faixa aí de alimentos saudáveis. Às vezes ela está comendo bem e não está digerindo. Algum alimento que pode ser até saudável, né? O ovo, o frango. Frango, eu tenho alergia a frango. Todas as vezes que eu como frango vai fazer processo inflamatório no meu organismo. Geralmente todo mundo está de dieta, vou comer frango todos os dias. Então por isso que é bem individual, não é porque eu tenho que você vai ter. Isso é muito individual. Existem exames, mas pela a anamnese clínica dá pra gente, né? Porque o próprio paciente, a hora que ele tá comendo certinho, ele começa a sentir. Eu vou falar pra ele quais são os sintomas que ele pode ter. Eu, por exemplo, eu como frango no almoço, na janta, eu ainda sinto que ele tá aqui, que ele não digeriu. Entendi. E a carne vermelha, que é de mais difícil de digestão, ela digere super bem. Por isso que é uma coisa muito individual. Sim. E existem exames hoje que dá pra gente fazer, né? Exames de sangue, né? E outros exames que dá pra gente avaliar quais são esses alimentos. Entendi. Né? E também a manutenção, porque se você consegue um equilíbrio, depois tem a manutenção. Exatamente. E não aí... é só ficar sem os alimentos. Você vai consertar o porquê que você não está digerindo. E não deixar o problema voltar. Não pode deixar. Exatamente. Aí, só para esse raciocínio da gente entender que você não vai ficar com problema o resto da vida, né? Você pode conseguir encontrar um equilíbrio, mas tem a manutenção, que senão volta tudo. Se voltar a comer errado. Aí vocês estavam falando, né, desses cuidados, inclusive com o intestino, Sim. flora intestinal, né? Que aí você também estava falando que é possível fazer isso tudo manipulado, encontrar algumas caminhos. coisas a gente consegue. Por exemplo, a Roberta estava comentando da histamina, eu já lembrei. Falei, tem uma homeopatia que chama histamina que vai combater um pouco essa questão dessa dosagem alta aí, né? De histamina no organismo. Mas aí você tem outros fatores que podem ajudar, né? Por exemplo, o intestino. Ela trabalha muito com isso, os lactobacilos. Sim. Hoje, a maioria das farmácias de manipulação manipulam um pool de lactobacilos. O que é isso? Não é mais só aquele antigo lactobacillus acidófilos. Né? A medicina evoluiu, né? Então os laboratórios evoluíram. Hoje nós temos raminosos, bulgáricos, casei, cada um agindo numa parte diferente. E a gente tem muito mais bactérias boas, de diferentes espécies, Sim. do que a gente imagina. Aqui no Brasil, a gente tem uma opção, acho que 10 é muito, né? Lá nos Estados Unidos, tem uma paciente que é de Nova York, ela falou assim que lá 100 cepas diferentes. Nossa. Imagine quantas a gente não tem. Aqui no se a gente máximo precisa 10. colonizar de bactérias boas. E essas E- bactérias boas, elas influenciam diretamente. Ou você comeu, se vai virar gordura, ou se vai virar energia. E a manutenção dessas bactérias? Que Através aí, do alimento. então, uma coisa vai puxando a outra, Vai puxando. né? Então, assim, e não adianta, chegou no começo, não vai adiantar muito eu falar assim, não, então toma isso daqui, que isso daqui vai moderar o apetite. Bacana, pode até ajudar, vai moderar. Só que primeiro, o intestino, agora nós vamos ter que começar a fazer uma análise. Então, o conceito de que emagrecimento seria anfetaminas, né, tirar o apetite, agora mudou. E isso é Vai evolução. por terra. Toda essa Quando tiraram teoria. as anfetaminas do mercado, todo mundo se desesperou. Eu ia né? perguntar Foi isso. um auê. Hoje o que acontece? Outros medicamentos também podem agir quase como as anfetaminas, tirando um pouco a compulsão. Né? Isso, em muitos casos, é preciso sim, no início. Sim, Só claro. que toda mudança depois vai sendo feita junto. Então você Exatamente. tomou alguma coisa É uma que vai te reeducação, moderar. E é um né? tratamento multidisciplinar. Disciplinar. É. Então você vai Não resolve precisar. com uma cápsula Não. só, que era o que estava acontecendo, mais uma vez, imediatista. E você hoje- fala, não, eu vou tomar uma coisa aqui só, não quero conversa. Eu não quero perder tempo com essa conversa toda aqui. E hoje você vê Tomar aquelas uma cápsula propagandas. emagrece. Imagina por dentro, como é que Você não vai, fica? Aquelas propagandas da mídia, né? Tipo assim, tal cápsula, que eles falam muito, né? Reduza seu abdômen em tantas semanas, Sim. né? Ixi, A propaganda. tem muito. Então, tem muito disso. Saiu drenagem linfática em cápsulas, né? Então, assim, até que ponto isso é verdade e até que ponto isso é mentira? Então, assim, pode ser as duas coisas, verdade ou E, mentira. geralmente, esses compostos patenteados, eles têm um custo. É. Não que ele não vai ajudar. Ajuda. Porque tem o benefício. É. Só que às vezes você está tomando aquele composto e fazendo tudo errado. Você tá com Não uma adianta. inflamação. Não vendo o resto. Ou você vai até ver uma melhora, mas proporcional ao que você está pagando vai ser muito pouco. Claro. Por isso que a pessoa, às vezes, não quer.
Por isso né? que desiste e fica trocando, né, Exatamente. de alternativa. Exatamente. Começa uma dieta, para. É. Começa um medicamento, Por exemplo, para. sai Na um- verdade, é um contexto, né? Então, é a dieta, é o tratamento com o médico, Não é o tem que como você vai fugir. tomar para equilibrar e assim vai. Saiu um medicamento novo agora, alguns meses atrás, ele é muito interessante, é o Morozil, né? Ele é até patenteado, a gente estava conversando sobre isso. O Morozil, ele é obtido de uma laranja vermelha. Aí você vai falar, nossa, já inventaram mais uma laranja, que tinha amarga, essa é vermelha. Mas é porque ela é cultivada na Itália. Então, como lá o clima é diferente, o solo é diferente, essa laranja tem um produto, que são as antocianidinas, que ela tem a capacidade de poder anti-inflamatório, antioxidante. Então, aí você começa a ver o porquê. Então, assim, vale a pena a gente falar, ele faz a drenagem. Vamos com calma, vírgula. Ele faz se você usar ele, mas enquanto estiver usando ele, como está os A lactobacilos do seu... antocianidina modula a insulina, É, também. por isso que diminui a gordura abdominal também. Ela abaixa a insulina e ela acelera na mitocôndria a queima de gordura. Isso. Nossa. Que é o tudo de Morozil. bom, é. Por isso que, olha, essa coisa de parar um programa aqui para falar de insulina é perfeito, porque tudo que a gente falou Não, tem muita nos coisa. outros programas, acho que todos eles, a gente começa a entender melhor agora, graças a essa ideia da insulina, né? De entender como que funciona e a importância dela, né? Tem mais imagem? Tem Que- o próximo, a imagem, aí já começa. Então, assim, o que são os mais comuns que isso, assim, a população de maneira geral já até cansou de ouvir, né? A gimena silvestre, que é um fitoterápico, é uma planta, o cromopicolinato, que é um mineral, aí temos o químico, que é a metformina, né? Então, na verdade, vamos falar dos três de uma maneira só. Depois, se a Roberto quiser separar, mas assim, todo medicamento que quando a gente fala que o indivíduo está com essa resistência à insulina, o que ele tem que fazer? Melhorar a qualidade dessa insulina. Fazer com que ela trabalhe mais, que ela trabalhe corretamente. Que ela abra a portinha. Exatamente. Então, esses três têm a capacidade de fazer isso, né, Roberta? Lembrando que o último é químico mesmo, ele é industrializado, pode até se manipular, porque o custo sai menor, Sim. mas ele é um medicamento muito indicado. Tem muitos médicos endocrinologistas indicando ele para essa síndrome metabólica com essa gordura abdominal. Lembrando que não é só ele. Né? Porque a gente tem mania de pegar um medicamento e falar, esse vai resolver a minha vida. Não, mudança de hábitos. Nós não falamos aqui, mas é lógico que exercício físico é fundamental. Mas eu até tenho uma imagem aqui, quer dizer, tinha, não vai dar para mostrar? Acho que não vai dar, porque nós estamos com o horário aqui já estourado e também perdi aqui a imagem. Mas é uma matéria que foi publicada na Folha de São Paulo esses dias e está causando, né, um vucu-vucu aí, porque alguns médicos, né, a partir de muitas pesquisas, claro, eles chegaram a essa conclusão definitiva. Emagrecer é alimentação. A atividade física traz milhares de benefícios, mas quando a gente pensa em emagrecer, acho que tudo também que a gente está falando aqui, alimentação em primeiro lugar, porque senão a gente também vai nessa ideia só da atividade física, né, e se mata até, não tem nem condições, está passando mal, não está bem, Mas sabe que o organismo não ajuda, porque você não está saudável. Mas sabe que eu vi uma matéria? Exato. Eu vi uma matéria que para estresse, e aí já caminha com tudo isso que nós estávamos falando agora, lógico, a caminhada ideal seria 15 a 20 minutos. E aí, realmente, eu estava vendo isso no mestrado, 15 a 20 minutos, por quê? Porque você tem todo um poder antioxidante aí da sua caminhada. Passou de 20 minutos para lá, já começa a elaborar aí alguns metabólitos que não são favoráveis para o nosso organismo. Então, o ideal... Estresse oxidativo e aumenta a insulina mais ainda. 15 a 20 O minutos. exercício aeróbio para pessoas que estão com o organismo muito oxidados. Aí, por isso que cuidar. você recomenda a musculação. A musculação para a insulina é muito interessante porque a insulina é um hormônio anabólico, faz tecido, faz músculo, faz gordura. Então, o que acontece? Quando a gente faz a musculação, você vai estar usando a insulina para fazer massa magra. Então, geralmente, a pessoa que tem insulina alta começa a fazer uma musculação, fala, ai, mas minhas calças começaram a ficar estourando, apertando, né? Mas por quê? Porque aquela insulina começou a fazer músculo, porque ele é um hormônio anabólico, ele faz tecido, ele faz gordura, mas quando você faz atividade física, ele faz músculo também. Mas se ele tá fazendo músculo, pelo menos ele não tá fazendo gordura. Quer dizer, É como se você estivesse distraindo a sua insulina para fazer uma coisa um pouco melhor, não se eu gordura. tiver essa agilidade de perceber que o músculo está, né, sendo formado rapidamente, já é também um sinal de que minha insulina pode estar desequilibrada? Com certeza, com certeza. Porque aí você fala Com assim, nossa, eu certeza. começo a fazer musculação no instantinho. Nossa, você vê uma diferença, às vezes já perde as calças, não tá entrando mais minha calça. Primeira, segunda semana de musculação que eu comecei a fazer. Você pode ter certeza que sua insulina é alta.
né? Tá vendo? Então, assim, são coisas que a gente não vê a mídia falar com clareza. Só que 20 minutos. duas coisinhas, ó. A insulina, ela faz o músculo, então por mais que às vezes está aumentando o volume inicialmente, só que quanto mais músculo, mais rápido o seu metabolismo. A pessoa que tem insulina alta tem dificuldade de perder gordura. Então, inicialmente ela vai ver aumentar o volume, mas o metabolismo dela vai estar acelerando, então ela vai conseguir perder aquela gordura mais pra frente. E outra coisa que eu falo que é brilhante a musculação para insulina, até para pessoas diabéticas, tá? A gente não tem a portinha de cada célula. Então, quando a gente faz musculação, a atividade física de musculação aumenta o número de portinhas nas células musculares. Então, você tem mais portinhas livres para insulina fazer a função. Numa célula, várias portinhas. Várias portinhas. Então, o que acontece? O que estava virando gordura começa a entrar no músculo. Então, essa pessoa, principalmente gordura abdominal e triglicéridos, ela vê uma diferença muito grande. E tá vendo, Gi? Nós vamos fazer musculação, encher de portinha a nossa então, célula. Então, insulina alta, gente, ou até mesmo o próprio diabetes, né? É claro que com acompanhamento, mas é muito interessante a musculação. A gente vê uma resposta na primeira semana. Uma diferença muito grande. Nunca fiz. Não, e essa coisa do aeróbico, né? Que a gente tem aquela ilusão de queimar, assim, ficar transpirando. Porque o único lugar que eu me sai encontrei morrendo foi de no fome. spinning. Não sai morrendo de fome da aula? Do spinning? Sai. Por que será, né? Então. Porque sai morrendo de fome, vontade de comer Mas tudo. você liberou muito cortisol. Então. Senão, na verdade, cortisol demais vai queimar o seu músculo e não a sua gordura. E quando queima o seu músculo, transforma o seu músculo em açúcar e você, primeiro, saiu com o cortisol super alto, tá prestes a liberar um monte de insulina. Aí você vai comer, vai liberar mais insulina ainda. Você não perdeu nada de gordura, só perdeu o músculo e ainda vai ganhar gordura depois. Então é bom a gente começar a esquematizar, lembrar que existem os suportes químicos. Sim. A Roberta trabalha muito com antioxidantes, né? Coenzima Q10, ácido alfa-lipóico. Toda essa suplementação inositol, faz falta. Cromo, ácido alfa-lipóico são os nutrientes assim, que você vê resposta em resistência à insulina muito rápido. Não, e paralelo à atividade física, né? Porque um daí a gente vai... uma coisa vai favorecendo a outra. Você vai começando a casar. Então você lembrou da conversa de hoje, estamina, tá? Então precisa de alguma coisa para combater. Aí vamos pelo semelhante, que é o mais natural possível, né? Então vamos lá, estamino na homeopatia. Aí você fala, não, mas eu preciso melhorar minha resistência à insulina. Então quais as opções que eu tenho? Né, tem a metformina que o seu médico vai ver a sua necessidade. Mas aí tem os fitoterápicos que você pode entrar com segurança, na dose ideal. E tem uma coisinha que geralmente tem pessoas que têm preconceito, né? Principalmente quando a pessoa não treina. A creatina. A creatina, todo mundo já... Tem gente que acha que é bomba. Creatina é um metabólito proteico. É claro que tem que avaliar a função renal, não é para qualquer um que você vai dar essa creatina. Mas a creatina empurra a glicose dentro da célula. Então você consegue abaixar a sua glicemia, consegue abaixar a sua insulina com o uso da creatina. Ela força essa entrada. Exatamente, ela ajuda a insulina, então, muitas né? pessoas, é um parceiro. Vai aumentar o volume muscular? Vai, mas porque vai entrar nutriente dentro do músculo. Né? Só que aquela glicose estava no sangue. Então, pessoas diabéticas podem se beneficiar com a creatina, gente, com o uso de acompanhamento profissional, por favor. Né? Ainda avaliar a função renal. Só que também, ela pode abaixar a insulina. Né? Muitas pessoas, principalmente pacientes que têm resistência à insulina, que está muito alto e demora um pouco, porque vai todo um processo, eu dou a creatina, ela diminui a gordura abdominal muito mais rápido. Olha né? só. Sem contar aquela pessoa que tem resistência à insulina não tem energia. Porque o que ela está comendo está virando gordura e não energia. Hoje eu entendo, assim, você começa a usar a creatina, a pessoa tem energia. E aí, cuidado com também a origem da creatina, né? Porque existe uma certa quantidade a tomar, mas você tem que perceber bem, tipo, creatina pura ou creatina com alguma coisa. Porque senão você vai estar acostumado com uma creatina que não é pura, aí você toma lá uma dose. Aí você pega a creatina, porque normalmente a creatina das farmácias de manipulação, isso todas em geral, elas são puras. E aí o indivíduo está acostumado a tomar aquela quantidade enorme da outra que não é pura, vai para a da farmácia de manipulação e acha que é a mesma quantidade. Aí toma cuidado com a toxicidade. Mas assim, geralmente, em pó, eles usam 3 a 5 gramas, né? Mas com pessoas que não treinam, que são diabéticos, você consegue com 300 miligramas. Uma dose muito baixinha, mas um resultado muito grande. Não, e o que eu ia dizer é o seguinte, ouvindo tudo isso, né? A gente, claro, tem que pesquisar mais, mas tudo com orientação. Porque tudo que elas estão dizendo aqui, que faz bem para você, se você fizer da maneira errada, ou se não for o seu caso, porque é caso a caso. A gente está falando de uma maneira generalizada aqui, mas caso a caso. Porque eu já estou pensando na fadiga, tenho ouvido tanta reclamação sobre fibromialgia, por exemplo.
Esses dias eu vi um artigo do Dr. Drauzio Varela. A quantidade de pessoas comentando me assustou, principalmente mulheres. Né? Reclamando de dor no corpo, de cansaço, não conseguem se mexer. E aí tudo que vocês estão falando aqui, claro que com supervisão, com prescrição, né, de tudo que vai tomar, gente, pode não, salva a vida da pessoa, não é? De cada 10 pessoas que entram na farmácia, principalmente mulheres, 7 reclamam de fadiga. Mas não tá demais? De cada 10, 7. Isso está me chamando a atenção, principalmente mulher, né? Porque o nosso sistema todo, acho que... Mas homem tem a fadiga porque eles são mais machos, então às vezes eles não comentam. Não comentam. Eles acham que eles têm que aguentar porque eles são homens. Mas assim, quando o paciente homem começa a se abrir... É porque já tá tem mal, a fadiga. né? E quando ele conta é porque ele realmente já não tá mais parando em pé. Você sabe que na próxima vez que a gente se encontrar, nós vamos falar sobre pele, cabelo, né, a beleza externa. Tem muita novidade pra falar. Aí nós vamos falar, aí sim que assusta, porque hoje eu tô pensando aqui. A causa de vários problemas que também podem ser resolvidos facilmente, né? Mas aí nós vamos entender a relação disso tudo quando é exteriorizado. E só para adiantar um pouquinho, né? Porque a gente já falou aqui, fígado nós falamos do intestino, insulina nós falamos do intestino, pele, se o intestino não tiver 100%... Então, já ficou um gostinho de quero mais. Já ficou, né? Desde a coisa do humor, que também está totalmente relacionado com o intestino. Completamente. Né? E olha só, gente. Mas você sabe que você falou de informação, eu vou dar uma dica para o pessoal. Sim. O ano passado foi aprovada uma lei da prescrição farmacêutica. Né? Essa lei, o que é? O farmacêutico hoje, ele pode prescrever, ele tem essa liberdade, né? Exceto os medicamentos controlados, que precisa de uma avaliação clínica que nós, farmacêuticos, não temos competência para isso. Mas é interessante porque o objetivo disso é diminuir a automedicação. Então, de repente, você tem, não sei, tantos médicos e, de repente, está difícil, nem todo mundo tem acesso fácil à classe médica. Está cada vez mais complicado. Está mais fácil você procurar um profissional farmacêutico. Desde que seja um profissional com especialização na área clínica ou homeopatia, se for o caso, ele pode prescrever. Isso ficou interessante porque a gente pode ir até um certo ponto. Sim. Né? Vendo que não é, a gente já encaminha para muita responsabilidade médica. Muita ética, né, gente? Na verdade, a prescrição já veio para trazer isso, a responsabilidade. Porque antes eu indicaria alguma coisa no balcão, não tem nada escrito. Exatamente. Hoje não, hoje eu me comprometo. Tem lá uma coisa que ele vai levar... E que eu estou assinando meu nome ali embaixo como profissional. E você imagina com o seu nome, a sua imagem, como a Roberta também, né? Vai prescrever algo que não seja... grande responsabilidade. Muito pelo contrário, vocês querem mais resultados positivos. Para você ter uma ideia de como está ficando interessante, em São Paulo, várias farmácias estão se organizando e já tem uma sala específica para a pessoa conversar com mais intimidade, né? Mais tranquilidade. Ficar mais tranquilo. Então, assim, eu acho que isso é um serviço bacana que os farmacêuticos começaram a prestar, porque a gente acaba diminuindo um pouco a automedicação. O objetivo é esse. Exatamente, porque senão quando a gente pensa ali, todos aqueles problemas, né, sensações ruins, problema de digestão, tem um remédio, um negocinho aqui para digestão. Pressão, né, eu tive aqui esses dias com um cardiologista, e o Dr. Pimentel, e a gente estava falando sobre isso, hipertensão, que domingo foi o dia de combate à hipertensão. E a preocupação maior é essa, com a automedicação. E a pessoa, né, tem essa limitação, às vezes um pouco de preguiça ou cansaço, já está tão cansado também de tanta coisa, falar, eu vou me virar aqui sozinho. Eu vejo tanto de pessoas que tomam omeprazol, antiácido. E a vida inteira, todo mês. Há anos. Isso. E o médico prescreveu para tantos dias. E aí mas a pessoa ele gostou tanto que ele continuou tomando. Quer dizer, o médico pôs por tantos dias que é para ele se adequar na dieta. Pode ter demência. Tá vendo? É isso aí. Então, é o nosso objetivo aqui. O objetivo é né? esse. Provocar reflexão, trazer mesmo todo o esclarecimento para você se situar o máximo possível e buscar a orientação para personalizar o atendimento. Porque isso